Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando, começando mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. E hoje já é quinta-feira, dia 16 de abril. E o tema de hoje começa simples, quase óbvio, né? A gente vai falar de correr. Sabe correr? Sair correndo? Corre, corre, corre. Então, mas o que era um dos esportes mais acessíveis do mundo está passando por uma transformação. A corrida de rua nunca esteve tão em alta. Segundo o estudo Por Dentro do Corre, hoje cerca de 15 milhões de brasileiros estão correndo. Olha isso! E a corrida já é considerado o esporte mais praticado do mundo. Isso é dados do ano passado, tá? Mas junto com esse crescimento surge também uma pergunta que tem tomado conta das redes sociais e da galera. Será que gourmetizaram a corrida? Então, o que antes era só um par de tênis e à disposição, né, um shorts e uma camiseta, hoje agora envolve tecnologia, performance, estética e até status. Hoje a gente discute então se a corrida virou terapia coletiva, estilo de vida ou mais um produto de consumo. Você que está aí do outro lado, conversa com a gente. Você está correndo, né? Você corre no seu dia a dia. Como que você inseriu a corrida na sua rotina? E para correr, você utiliza algum produto específico, alguma marca específica? Se não tiver aquele tênis legal, você não corre? Ou você só coloca um tênis, um shorts, uma camiseta e bora pra rua, né? Ou você corre na rua, você corre na esteira? Conta pra gente, o WhatsApp na tela para você. Participe conosco, porque nós temos aqui os nossos convidados. Você vai poder mandar a sua pergunta, de repente mandar a sua experiência pra gente. Já já vamos apresentá-los, tá? O telefone tá na tela, 1997-829-3776. Enquanto você manda sua mensagem, a gente atualiza algumas informações do Legislativo, a previsão do tempo e já já vamos apresentar os nossos convidados que vai conversar com a gente sobre a corrida. Gourmetizaram ou não a corrida, né? É isso que a gente vai tentar descobrir hoje. Vamos lá, informação chegando. Ontem foi realizada a 21ª reunião ordinária e os vereadores da Câmara de Campinas aprovaram importantes projetos de lei voltados à organização do transporte público e à regularização fiscal aqui no município. Entre os destaques, foi aprovado em definitivo o projeto de lei complementar 24 de 2026, que autoriza a prorrogação excepcional dos contratos de concessão do transporte público coletivo por até 2 anos. Segundo a justificativa apresentada durante a reunião, a prorrogação não altera as regras atuais da concessão, mantendo as obrigações já estabelecidas, como padrões de operação e frota. Também foi aprovado o projeto de lei complementar 27 de 2026, que institui o Programa de Regularização do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, Refis e SSQN Campinas. O programa, gente, oferece condições especiais para que os contribuintes regularizem seus débitos com o município, incluindo descontos em multas e juros e opções de pagamento à vista ou parcelado. Além desses projetos, a reunião de ontem à noite contou com a aprovação de decretos legislativos voltados à concessão de homenagens e títulos de honrarias a cidadãos e instituições que se destacam em diferentes áreas de atuação. Os resultados refletem aí o andamento dos trabalhos legislativos e as ações voltadas à manutenção dos serviços públicos e à organização financeira do município. E tudo o que aconteceu ontem você confere hoje ao meio-dia no Câmara Notícia com Gabriel Castro. É o nosso Jornal do Meio-Dia, apresentado todos os dias aí de segunda a sexta-feira ao vivo para você, então não perca. Agora a previsão do tempo chegando, hoje quinta-feira. E aí, aquele clima típico de outono, né? Sol com algumas nuvens, sem chuva, gente. Mínima de 16, máxima de 29 graus. Um ótimo dia para você. Não esqueça da hidratação. E bora, que hoje é quinta-feira. Bora correr? Vamos lá! Gente, correr acompanha o ser humano desde a pré-história, né? Era sobrevivência, fuga, resistência. Hoje é saúde. É lazer, é conexão. E para muita gente, correr também significa equilíbrio emocional. Mas, ao mesmo tempo em que a corrida se populariza, ela também se transforma. A corrida vira conteúdo nas redes sociais, vira evento, vira mercado. E talvez o maior paradoxo esteja aqui, ó. Um esporte democrático que começa a ganhar barreiras invisíveis. Segundo a Associação Brasileira de Corridas de Rua, o Brasil já ultrapassa aí 3 milhões de praticantes
running era. É um crescimento puxado, principalmente por uma geração conectada que busca saúde, pertencimento, também visibilidade. Então, a gente vai conversar com os nossos convidados de hoje para poder entender o que está acontecendo realmente com a corrida, né? Se ela foi gourmetizada, se não, se dá para correr iniciando assim só com um tênis, uma camiseta e uma bermuda, né? E se tem uma forma diferente que a gente precisa adaptar para a gente correr, se correr na esteira é igual correr na rua. Vamos conversar sobre corrida, é sobre saúde. Então, damos as boas-vindas ao educador físico Ney Bueno. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação e presença. Bom dia, Rúbia, tudo bem? É um prazer estar no jornal com vocês e muito obrigado pelo convite. Maravilha, a gente que agradece. E olha, temos também um psicólogo, especialista do esporte, né? Psicologia do esporte. Sabe que esporte tem psicologia? Precisa, né? Então, para completar a nossa dupla de hoje, Álvaro Possebon Burger. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bom Rúbia. dia. Bom dia, Ney, também. Um prazer estar aqui. Espero que a gente possa fazer uma conversa bem bacana com o público e responder a pergunta, né? No fim das contas, será que está gourmetizado, será que não? Enfim, vamos Pois ver. é, a gente precisa entender, e na verdade eu acho que a gente precisa aprender a correr, né? Será que correr é normal, igual assim, pega e sai correndo? A gente tem alguns detalhes específicos de quem pratica corrida, e a gente precisa entender e aprender sobre a corrida. E aí vamos descobrir se ela está gourmetizada, se não. Então eu pergunto para o Ney, correr sempre foi visto, Ney, como um esporte mais simples possível, né? Você pega, só vai. Mas hoje tem uma pressão quase colocada, imposta, tênis caros, relógios, acessórios, né? A corrida ela está ficando menos acessível na prática ou essa percepção ela foi criada pelo mercado, pelas redes, né? Por essa teoria da comparação que nós temos? Qual que é a sua avaliação? Bom, com certeza a corrida ela vem crescendo muito, né? E a gente acompanha isso a todo momento. A gourmetização, como você tinha falado, ela vem criando assim algumas resistências na cabeça do pessoal que só precisa correr se tiver o melhor tênis, só precisa Uhum. correr se tiver o melhor relógio, a melhor tecnologia. E não é bem assim, né? A gente sabe que se você fizer o básico bem feito, vai poder suprir ali, você vai começar a iniciar na corrida, correr de forma progressiva é muito importante, e acredito que se você colocar um tênis, um shorts, uma camiseta, já está de bom tamanho já para você iniciar. E aí Uhum. o restante a gente vai, galgando aos poucos. Maravilha. E é assim, né, gente, o esporte, a gente inicia, o negócio é o movimento, a gente tem que começar, só que depois a gente tem que dar sequência, né? Tem gente que começa e para. E o negócio da corrida, muitas pessoas que correm, eu não corro, né? Mas as pessoas que correm dizem que é difícil começar, mas depois, quando começa, não consegue mais parar. Então eu pergunto para o nosso psicólogo, né? 74% das pessoas dizem que a corrida virou estilo de vida, que não é só um exercício. E isso está revelado dentro de uma pesquisa. O nome da pesquisa é Por Dentro do Corre, é a segunda edição dessa pesquisa, e foi realizada por uma marca de tênis de corrida. Então, eu pergunto para o nosso psicólogo em que momento a prática saudável começa a virar identidade e até uma dependência emocional. Agora, essa dependência emocional, comecei a correr e não consigo parar mais. Até que ponto ela é boa e onde ela começa, então, a levantar aí uma questão de cuidado, né? Uhum. Identidade, dependência emocional, qual que é a sua avaliação? Tá, essa é uma ótima pergunta. Acho que ela é bem complexa de ser respondida Uhum. também. Acho que a gente vai aos poucos respondendo ela ao Sim. longo do programa. Mas eu acho que tudo gira em torno de identificação, né? Então, assim, Uhum. o quanto que eu ou o quanto que você se identifica com aquela modalidade, aquele esporte que você está praticando, né? Então, a Uhum. gente estava até conversando aqui um pouco antes da gente entrar ao vivo, né? E falando sobre modalidades que a gente está acostumado, que a gente Sim. gosta, etc. E acho que a corrida é mais uma delas, talvez pelo aspecto democrático dela ser muito simples de ser iniciada, então só um tênis, um shorts, uma camiseta já é o suficiente, mas e os outros aspectos que levam a gente a gostar ou não daquela modalidade? Interação social, construção de relações com pessoas que também correm, exposição nas redes sociais, a sensação que o esporte proporciona para a gente, tanto no bem-estar físico quanto no bem-estar psicológico. Então, acho que as relações elas vão construindo todas essas questões que vão levar para
aspecto mais saudável, Uhum. tanto saudável do ponto de vista psicológico, ou do ponto de vista físico, né, fisiológico, e também para essas práticas já não tão saudáveis assim. O excesso de treinamento, não vou falar vício em corrida, mas assim, aquela Uhum. necessidade que você tem de ter que performar dentro de uma condição específica que você vê numa rede social, de Sim. uma pessoa que já está acostumada, até mesmo de um atleta ou de uma atleta, e você quer reproduzir aquilo, sendo que o seu corpo, ou até a sua rotina, não permite que você consiga de alguma forma. Então, acho que tudo isso vai ser a gente entender especificamente como que a corrida, né, aqui no caso, vai encaixar para a rotina e para os aspectos individuais de cada pessoa. Então, o que vai funcionar para mim não vai funcionar para o Ney, e o que vai Uhum. funcionar para o Ney não vai funcionar para a Ruby, e assim, né, por diante. Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente vai ter que levar a conversa para Muito entender. bem, é isso aí. Tênis com placa de carbono, é chique, né? Chique demais. Kits completos, suplementação, mas para começar, o básico ainda resolve, né? Com Então, certeza. existe um exagero nisso tudo? Esses recursos realmente fazem a diferença, Ney? Correr, a gente fala aqui, acabamos de falar, né? Um tênis, uma camiseta e uma bermuda. Mas e aí, é no passar do tempo que a gente começa a inserir isso, ou não tem necessidade dessa inserção, de todas essas coisas para a gente poder correr? Bom, com certeza isso faz total diferença. Um tênis de performance, um relógio que te dê mais dados, Aham. exatos, porém isso aí é mais para performance. A pessoa que Uhum. está iniciando, já não é de tanto valor, mas as pessoas que necessitam disso, as pessoas que querem melhorar marcas, elas devem, assim, acredito que iniciar com uns aparelhos mais de iniciantes mesmo, Uhum. e depois ir galgando, não tem problema. Mas não que seja, tipo, pessoa iniciante precisa disso, né. Uma pessoa que é mais intermediário avançado, acredito que faz sentido. Claro, em relação aos treinos, eh, o treino de força é muito importante. O pessoal só fala o Uhum. pessoal da corrida, né, só quer correr. Não, não é só corrida. A gente também tem que ter uma base sólida, né, uma prevenção de lesão. Uhum. Então, também tem que investir na corrida, mas também investe na parte de força, na parte muscular, na parte articular. Todas essas partes têm que ser cuidadas também, né. E também a parte psicológica, né. Com certeza, Uhum. com certeza. E aquelas, suplementos, né, que parece que é de Superman. Você tem gente que na internet, né, toma um suplemento ali e sai correndo feito louco, só falta voar. A gente tem que tomar cuidado com isso aí também, né, porque de repente a pessoa está iniciando a corrida e já se compara, né, nas redes sociais, porque se você procurar tem muito vídeo sobre corrida, de pessoas de alta performance ou de pessoas que fazem, que vendem os produtos, então ela está vendendo o produto na rede social, e aí, claro, ela está falando que é bom, né, ela está falando que ela toma aquele produto, ela vai voar. E aí Sim. você está começando, você fala: "Opa, se ela está voando, também vou", né. E É, aí toma esse produto sem, buscar um acompanhamento médico, sem saber se o seu corpo está preparado para isso. Então, é perigoso para iniciantes inserir determinados suplementos para começar a prática da atividade? com certeza, demais, assim. O excesso de cafeína faz Uhum. super mal pra gente. No início, assim, eu acredito que para você ter uma base mais tranquila e poder fazer atividade física, é fazer um check-up geral, Olha aí, tá né, vendo? passar por um Uhum, cardiologista para poder fazer essa manutenção aí e saber se não tem nada. Isso eu uhum. acredito que já tá bom tamanho para você iniciar. Iniciou treinando ali 2 a 3 vezes na semana, fazendo fortalecimento, encaixando na rotina. A suplementação, ela vem acredito como ela já é o nome dela, suplemento. Ele não Uhum, vai te fazer virar o Superman, ele vai uhum. te fazer, te dar um apoio ali. Sim. Então, eu tenho os pré-treinos, creatina, whey, né, tudo isso faz parte de uma rotina equilibrada, né. Uhum. Mas não que seja tipo algo o Se eu não o tomar, não top. vou conseguir. Exatamente, não é, né, Uhum, dessa forma. Você consegue, pô. Na alimentação também você consegue, na uhum. parte da proteína, do carboidrato, né, dos outros
nutrientes que a gente precisa, né? Sim, é isso mesmo. E se eu puder só Sim, trazer por um ponto favor. nisso, porque eu acho que é importante, porque acho que a pergunta ela é muito boa nesse sentido também, porque quando a gente pensa nessa gourmetização, a gente vai pro tênis de R$ 1.500, pro Sim, óculos de corrida espelhado, ou Loja sei Pace. lá, falar em pace, um relógio super tecnológico, mas aí a gente também não olha para esse lado da suplementação, que também é aham, muito importante. Então, acho que isso que o Ney fala, só para reforçar, né? É, check-up geral é sempre importante e, com uhum, certeza, qualquer tipo de suplementação alimentar, né? Seja whey, creatina, qualquer outro tipo de polivitamínico, uhum, Sim, etc., faça com acompanhamento médico e sim, nutricional, né? Então, tanto médicos quanto nutricionistas, sim. é muito importante esse tipo de acompanhamento, né? Se você for tomar por conta, existe um risco na pergunta que você fez para mim um pouquinho uhum, atrás de buscando algo saudável e você acaba prejudicando o seu corpo e se sim, tornando algo não saudável, né? Então, aí você vai ter um desequilíbrio do seu corpo e isso vai gerar prejuízos, seja uma lesão, seja o desenvolvimento de alguma outra questão de saúde que você vai ter que ir atrás depois. uhum. Então, acho que qualquer tipo de, de suplementação ou de ingestão de qualquer tipo de situação, acho que é importante fazer esse acompanhamento, com certeza. Com certeza. Maravilha, é isso mesmo. Agora, nessa era da corrida, né? Nós estamos na era da corrida e transformou a corrida em conteúdo, estética, pertencimento, a gente pode dizer assim. E essa motivação digital, na visão psicológica, Álvaro, ela ajuda ou aumenta a frustração e a comparação? Porque a gente sabe que hoje a rede social é um lugar de comercial, né? Aham. Comercial, comercial. E quando a gente fala de corrida, então, nossa, é muita coisa que tem. E aí nós temos a questão da comparação, né? Porque as pessoas elas costumam se comparar. Uhum. E aí, essa motivação digital que tem, em relação à corrida, ela aumenta a frustração e a comparação na sua visão psicológica? Então, eu acredito que eu vou voltar um pouco para minha resposta de que vai variar muito de pessoa para pessoa. Uhum. Então, tem pessoas que vão olhar a questão das redes sociais como uma motivação para treinar, para melhorar o seu pace, por exemplo, Sim, ou para poder até usar a rede social como uma forma de monetização, então de gerar renda, né, de emprego, né, de carreira, como influenciadores digitais, sim, né, e etc. Com as publis, né, as famosas publis e tudo sim. mais. Sim, nossa, E hoje tem tem muito. gente que vai usar a rede social e para poder se comparar, como você falou, né. Uhum. E isso vai gerar uma frustração, uma comparação negativa, porque aquela pessoa provavelmente que está divulgando aquilo, ela tem uma preparação que talvez você não consiga ter, e aí quando você for se comparar com ela, obviamente você não vai conseguir atingir o mesmo lugar, o mesmo ritmo, a mesma intensidade, ou ter os mesmos tipos de materiais, mesmo tênis, mesmo relógio, mesma roupa, né, enfim, ou usar os mesmos suplementos, como a gente acabou de Uhum. conversar. Então eu acho que a rede social ela é a grande resposta da gourmetização, né, acho que tudo passa pela rede É. social. Então, tanto a níveis de exposição no sentido de, como influenciador digital, construir uma carreira em cima daquilo, Uhum. quanto de você também usar a rede social como uma tentativa de motivação ou de exposição, até mesmo para conhecer pessoas, para poder se divulgar e assim por diante, ou ir atrás de um sonho, né, porque muita gente tem Sim. sonhos que passam pela exposição da imagem, Uhum. e aquilo acabar gerando um efeito reverso não saudável dessa comparação negativa, vamos colocar assim. Então acho que é um cuidado muito importante que a gente precisa ter, tanto das pessoas que a gente segue, quanto daquilo que a gente divulga e daquilo que a gente consome também. Exatamente. Agora, se antes correr era uma atividade mais solitária, hoje também é um espaço de encontro, né? Se a gente parar para analisar, as redes sociais ajudaram a transformar a corrida em comunidade. O pessoal se encontra ali através, os encontros são marcados às vezes nas redes sociais, né? E aí tem essa troca, essa motivação coletiva. É interessante, tudo tem o lado bom e o lado ruim. Aí você que vai ver o que é melhor para você consumir. Agora, Ney, as inscrições, né? Elas ficaram mais caras, os kits mais elaborados, as provas estão virando eventos, a corrida virou um negócio, isso muda aí o espírito esportivo. Conta pra gente sobre essas corridas, esses eventos, porque toda prova ultimamente é um evento. Lança uma prova hoje e aí, daqui 2 dias você vai querer fazer a inscrição, já não tem mais.
que está acontecendo? Eu te falaria que as inscrições estão fechando em horas. Nossa! Tem muitas provas que hoje em dia estão bem, assim, disputadas. Aham. Tem provas do Rio de Janeiro, Santa Catarina, que acaba, assim, em minutos. O sistema abre, eles abrem para venda, o sistema já cai na hora ali, já é uma dificuldade para comprar, porque é muita gente querendo. Tem alguns sistemas que eles estão utilizando como agora sorteio, para Uau! você se inscreve, faz uma inscrição e não, tipo, não compra. Você é sorteado. Se você for sorteado, aí você pode comprar. Então, tipo assim, Nossa! tá mudando. Você compra o seu lugar na fila digital, né? Aham. Vamos dizer assim. Exatamente, cara. E aí é um show, né? Vira um show. Sim. Tem o público, tem show mesmo, né? De uma pessoa cantando. Então hoje tá bem mais. Vira como uma comunidade evento, mesmo. É aham. um É evento, um como você evento. falou. Aham. E tá crescendo muito, né, cara? E os valores? Então, e aí Os valores tá onde fica o complicado. espírito esportivo aí? Você acaba não tendo, né, muito ali. É como você participa de um show, como você disse. E como esse crescimento absurdo faz com que as coisas aumentem o valor, porque tem Uhum. gente que compra, né? Exatamente, né? Tem público, então bora fazer o show, né? Como Exatamente. educador físico, como é que você avalia isso? Para o esporte, assim, para você como educador físico mesmo, professor, né? Isso é interessante até que ponto? Olha, assim, eu acredito que, não sei se você já participou de alguma corrida. Eu já participei de bastante. Álvaro já participou de alguma? Já. É muito legal, cara, de Uhum. verdade, assim, é uma sensação muito boa. Aham. Você fica enérgico ali, você fica a milhão de verdade. Sim. Então, acredito que isso faz com que a pessoa se motive a treinar, se motive a Aham. se dedicar, se motive a construir, né, como posso dizer, uma rotina mesmo. Aham. Porque se você não for muito bem naquela lá, você fala, pô, poderia ter ido melhor, então acho que eu vou treinar para a próxima, eu me entregar um pouco Aham. mais. Então, isso eu falo por mim mesmo, Sim. né? Já me senti muito bem numa prova, mas já senti muito mal, que eu não treinei muito bem. Uhum. Então, isso acredito eu que faça a galera um pouco mais, tá um Um pouco mais disposta. incentivo, né? Isso, mais, né, incentivo à atividade física. Isso é muito bom, cara. Acho que vem muito a sensação de pertencimento, de comunidade também, né? Você Aham. pertencer a um espaço com outras pessoas que pensam parecido com você, que consomem o mesmo tipo de conteúdo, que Uhum. têm as mesmas motivações, os mesmos objetivos. Acho que Fala a isso mesma língua, né? fala a mesma língua, exatamente. Isso Aham. movimenta muito, né? E faz com que você se sinta bem, né? Pertencente àquele espaço. E aí, voltando um pouco na parte de ter virado um mercado, um Sim. comércio, acho que é Aham. com certeza, né? A sociedade que a gente vive hoje, tudo vira comércio, Tudo. tudo vira indústria, né? Então, assim, é Uhum. tudo comercializado. Então, as corridas não deixam de ser, né? Então, o que vier um tênis, um shorts e uma camiseta na rua, Aham. vira um espaço fechado onde você precisa pagar para poder correr na rua, né? Então, assim, é o famoso tô pagando para correr na rua, né? Uau, Mas a gente faz verdade. isso, né? A gente Vai acontecer faz. o quê? A gente faz. Então, pode Um falar. adendo, Aham. se você falou da questão dos vícios, né? Cara, eu acredito que assim, as pessoas elas mudam, né? Uhum. Por exemplo, eu tenho vários alunos que tinham vícios de bebida, Uhum. cigarro, e acaba, cara, tirando isso, afastando e mudando, colocando a atividade física, Aham. né, a corrida como um vício mesmo. E acaba, claro, eu sei que o vício ele É um vício bom, vamos é um colocar vício assim, se é bom. que existe É isso, um, né? é um Mas vício que equilibra, né? aham, Mas, é. pô, o pessoal, eu conversando esse final de semana, eu tava correndo, falava, cara, pô, eu bebia muito, e hoje, graças a Deus, assim, tô na corrida, tô fazendo Aham. uma atividade física que tá me levando ali, me tirando aquela vontade de ter aquela rotina de bebida, Sim. né? Na verdade, eu acho que vai pra psicologia, o nosso cérebro, ele não sabe o que é bom ou o que é ruim, né, ele não entende, então é uma questão da dopamina, a sensação de bem-estar. Aí você acaba substituindo, é mais ou Uhum. menos isso, né, Álvaro? Sim, exatamente. Então, assim, acho que o próprio exercício físico ele vai liberar uma série de sensações positivas para o corpo, Aham. e isso vai fazer com que não só o cérebro, mas ele peça cada vez mais. Sim. Né? Então, por exemplo, sair para correr, isso me liberou uma sensação muito boa, muito Aham. positiva, me veio aquela sensação de bem-estar. O que eu vou querer fazer De depois? Vou novo. querer correr de novo. Aham. E aí a questão é, a gente vai querendo mais e mais, né? Sim. Então, corri
1 quilômetro, gostei, vou para 2, vou para 3, vou para 4, vou para 5. De repente, quando você vê, você já tá correndo É isso 10, mesmo que 15. acontece? Por isso que o pessoal fala que quem começa a correr não para É mais? difícil parar. É difícil parar. É difícil Sério que parar. é? E acho que isso vale para qualquer esporte, na verdade, Aham, né? Porque sim. acho que volta um pouco no que eu já falei, de quanto que você se identifica com aquilo. Porque tem Uhum. muita gente que começa a correr e depois de algum tempo não vê muito mais sentido naquilo, ou porque sente dor, ou porque Uhum. de repente não encontrou ali um grupo de pessoas para poder se incentivarem, e aí vai buscar uma academia, vai buscar um exercício mais funcional, ou vai para uma trilha, ou vai praticar um esporte coletivo numa praça pública, né, num centro esportivo público. Uhum. Então acho que o mais importante é você conseguir encontrar aquilo que você gosta de fazer e se tiver outras pessoas junto, melhor, porque somos seres sociáveis, né? Com Então a gente certeza. precisa desse convívio para poder não só se desenvolver, mas sentir prazer, sentir Sim. bem-estar, né? Então acho que é mais ou menos por aí. E, enfim. A busca, gente, é pela performance. E a cobrança, entre aspas, acaba iniciando quem está começando, acaba fazendo Influenciando. quem está começando desistir. Olha, o pessoal, hoje em dia, como vocês falaram, a comparação tá complicada. É. Ainda mais quem tá iniciando. Se você olha, por exemplo, pessoas correndo hoje, iniciantes, ela fala, pô, mas eu queria correr como você. Cara, é uma construção, não tem Então. jeito. Tem gente que corre há 10 anos, tem gente que corre há 5, tem gente que corre há 2. A pessoa que vai estar correndo há 3 meses, 6 meses, não vai ter como alcançar ainda, né? Eu vim de um esporte que era o futebol. Fui para a corrida, já tinha um pouco mais de resistência, então foi um pouco mais fácil para me introduzir Uhum, na corrida. uhum. Já atingi a performance boa que pessoas, às vezes, que estavam treinando alguns 2 anos atrás e não alcançou, mas porque eu já tinha, né, um incentivo esportivo. Uhum. Mas hoje a comparação, ela às vezes dá uma limitada no pessoal. Cara, é olhar você, entendeu? Não pode olhar muito, usar como motivação, mas não como comparação, É. né? Faz o seu, faz direitinho ali, vai Uhum. encaminhando, galgando, que você vai alcançar, né, um objetivo diferente, alcançar uma distância diferente. Eu comecei com 5, passei para 7, 10, 12, Olha 21, aí, 42. nossa, só vai, né? E Só aí só vai. vai. Agora, essa questão de parar no início, Uhum. né? Isso dá uma frustração. Como é que a gente trabalha isso? Acho que a gente vai voltar para o lugar que o Ney estava falando agora, que é de entender o processo, né? Uhum. Então, assim, qual que é o processo que eu estou buscando, né? Qual que é o meu objetivo, qual que é a minha intenção dentro desse exercício que eu estou fazendo, Tá. né? Então, a desistência, né? Independente se é no começo, se é no final, Uhum. enfim, no meio do caminho, acho que ela vem muito dessa quebra de identificação ou quebra de perspectiva. Uhum. Então, assim, qual que é minhas motivações, meu objetivo com esse exercício que eu estou realizando, seja corrida ou qualquer outro, né? Eu estou buscando uma saúde física melhor, eu estou buscando emagrecimento, eu estou buscando encontrar um grupo de pessoas para poder me exercitar junto, eu quero começar, quero virar influenciador digital de corrida, então por isso eu vou começar a Uhum. correr, porque eu recebi uma proposta, recebi uma perspectiva de público, enfim. Então, acho que vai muito de encontro com essa quebra de perspectiva, né? Então, Sim. assim, se eu busquei um exercício com um objetivo e eu entendo o passo a passo, o processo que vai me levar a conquistar ou a chegar nesse objetivo, a desistência ela vai ficar mais distante, né? Ou até mesmo vai ficar muito menor, né? A chance de eu desistir ou de qualquer outra coisa nesse sentido. A frustração, acho que ela faz parte de todo o processo de construção e de desenvolvimento. Uhum. A gente precisa errar, se frustrar para poder encontrar o melhor caminho para seguir. Então, nem sempre o caminho que a gente estava seguindo ontem vai fazer sentido hoje, Uhum. né? E aí acho que a gente precisa ter essa consciência e esse trabalho de acompanhamento também, tanto de um profissional de educação física, de um psicólogo, de uma nutricionista e assim por diante, né? Então, acho que tudo isso está de acordo com esse processo de construção de cada indivíduo, de cada pessoa por si só, né? Então, por exemplo, o Ney falou que ele era atleta de futebol, depois foi Uhum. para a corrida, né? Então, Sim. naturalmente, ele já vai ter uma predisposição, uma experiência e, né, até aspectos físicos mesmos, Condicionamento físico. condicionamento físico, que Uhum. vai proporcionar para ele uma melhor condição para conseguir sustentar ali a corrida do que uma pessoa que nunca praticou exercício físico na vida e vai começar agora. Então, a gente não pode dizer que as duas pessoas estão partindo do mesmo ponto de largada, Exato. né? Então, aí que acho que a comparação fica ruim, né? Porque a Sim. gente vai olhar ali e vai falar, pô, mas se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo.
Não necessariamente. Você pode sim conseguir, mas não vai ser igual àquela outra Pode pessoa. levar Vai um ser tempo maior. um tempo maior, até mesmo um tempo menor, dependendo. A gente Menor. pode encontrar aí um super corredor que estava escondido em algum lugar, mas a verdade é que a gente tem que entender o que é melhor para a gente, né? O que então que faz sentido dentro da nossa rotina, das nossas condições, dos nossos aspectos psicológicos, físicos e de experiência de vida mesmo, e entender como construir a partir disso. E olhar para o outro como uma inspiração, Sim. como algo para a gente, né, enfim, buscar até fazer alguns ajustes que aquela outra pessoa já fez, então, para a gente ganhar ali um tempo, enfim, mas acho que a comparação em si, acho que ela não é o caminho ideal, vamos dizer assim. Precisamos cuidar com a comparação. E a gente segue falando de corrida. Eu vou pedir pro pessoal da produção colocar para mim esse comentário das meias. É o próximo. Eu preciso ler esse comentário das meias aqui, porque tem cores aqui de meia, gente, que o pessoal utiliza na corrida que eu achei bem interessante. Olha só, vamos lá. Cadê? Deixa eu ver, meia azul, cadê? Fenômenos. Volta lá para mim. Não, eu vou ler no tablet então. Eu vou ler, deixa eu ver, ó. Sim. Tem a meia azul que entra como estou disponível, né? Esses códigos, olha só, meia azul, daí tem a meia preta, uma ideia de história de quem já viveu um relacionamento ou está em um. A meia cinza revela dúvida. O vermelho, peso emocional. Laranja, tô pronto para um recomeço. Que negócio é esse de meia? Eu precisei ler, porque eu pensava que era só a meia azul, que foi o que viralizou nas redes, né? Aí a gente buscando ali informação, tipo, a meia azul é uma coisa, a laranja é outra, a verde é outra. Procura aí no Google que você vai encontrar. O que é isso aí? Você que tá nesse meio, qual que é o lance das meias? Olha só, além de a corrida, é um lugar que você encontra, né, tem a sensação de pertencimento, é bom para sua saúde e tal. Agora tem esse lance das meias aí. Isso já passou? Continua? Explica pra gente, Ney. Olha, Rubi, eu vi essa relação só da meia azul. As outras Então, demais eu não vi. Gente, mas tem das outras, você acredita? Eu não tinha visto das outras, mas a meia azul vi que o pessoal queria um crush lá, queria um namoro, alguma coisa assim, tava disponível e colocar a meia azul e sair correndo. Eu nunca liguei pra isso, tá? Então, tipo, eu não sei se isso faz sentido ainda no pessoal aí. Eu sou casado, então o pessoal que tá solteiro, Sim. tem uns grupos de corrida aí que o pessoal vai mais pra azarar, né? Aham. O pessoal se junta no taquaral ali, vai fazer a sua corrida, já dá uma azaração ali, mas eu acredito que só a azul que eu conheço, cara. Então, eu também não conhecia, mas tem a preta, a cinza, o vermelho e o laranja, que tem Nossa. alguns indicativos aqui. Agora, poxa vida, eu vou colocar uma meia sem saber, vou sair correndo, né? Mas o importante é botar uma meia colorida, que daí ninguém vai saber nada. Pois E aí vai ficar todo mundo confuso. Agora, essa questão também de relacionamento, Álvaro, é interessante, porque o pessoal se encontra em um grupo e, de repente, pode sim acontecer de ter um relacionamento, porque são pessoas que compartilham das mesmas ideias, né? Sim, sim. Acho que assim, a partir do momento que a gente tem mais de uma pessoa no mesmo ambiente, Uhum. a possibilidade de encontro, tanto de ideias quanto de perspectivas, até mesmo de gostos em comum, façam que você desenvolva interesse, não necessariamente interesse romântico, né? Mas Uhum. interesse de amizade, assim Sim. por diante. Como eu já falei, nós somos seres sociáveis, né? Então a gente convive em sociedade. Enfim, então, se a gente faz parte, por exemplo, de um grupo de corrida, ou se a gente vai correr num espaço onde tem outras pessoas correndo, ou até mesmo pessoas que estão ali tomando uma água de coco, ou andando de bicicleta, ou passeando, né, fazendo uma caminhada, acho que já entra aí a possibilidade desses encontros se tornarem algo a mais, Uhum. né? E acho que isso é perfeitamente cabível e plausível, Sim. desde que exista o respeito, né, e o entendimento das vontades individuais de cada pessoa, né? Com certeza. E aí, se você quiser usar uma meia azul para poder buscar alguém, fique à vontade, né? Pois né? Eu saí com a meia azul para ver o que acontece. Cuidado com a meia azul, hein? Ó, se tem compromisso, não coloque meia azul. Tô brincando, gente. Isso, eu não sei se é assim ainda, mas o ano passado deu um boom nas redes aí e a galera tava utilizando a meia azul. Agora, a meia laranja, a preta, a cinza, eu não sabia. Encontrei isso ontem, achei interessante trazer aqui. Você que corre, de repente, conversa com a gente aí, fala que meia que você usa para correr, qual a cor de meia, né? A gente quer saber e o porquê, né? Se for falar a cor de meia, conta o porquê também, tá bom? Agora, 8h38, vamos... A gente tem perguntas, produção?
Temos? Se tiver, já coloca pra gente, por favor, que tá passando rápido esse tempo de programa hoje, que nós estamos falando de um assunto tão interessante, né, que é a corrida, e a gente está aprendendo, né, que realmente a corrida ela faz bem, é algo que você começa e se você tem esse objetivo, você vai evoluir sim. E a questão de gourmetização da corrida, sim, eu acho que foi gourmetizada, sim. Se a gente parar para analisar tudo isso que vocês colocaram, né, aqui para gente, foi, mas é a tendência, né? Tanto é que existem eventos. Eu vi na internet, sabe o quê? Corrida que o pessoal, corrida da cerveja, eu acho. Olha que ponto chegou, né? O pessoal bem. corre, ao invés de tomar água, vai tomar cerveja. Gente, cuidado Nos também, pontos né? de hidratação. Os pontos de... descer Existe água mesmo nesse isso? Sim, existe. Corrida do Então, rock, já corrida viu? do rock. Então, mas ó, Tem corrida aqui no final da corrida, tem ali umas tendas, né, Aham. dos patrocinadores, etc. Sim. E tem corrida que o evento da corrida tem chopp no final, então, é churrasco. chopp, Então você né? corre para beber um chopp depois, né? Poxa Essa é a vida, ideia. né? Correu, comeu, é mais ou menos assim? É, exatamente. Então gourmetizaram a corrida. Agora, Completamente. de repente, é legal você participar de um evento desse uma vez por mês, né? Cuidado, né? Porque a gente também tem que tomar muito cuidado, porque a corrida é algo que é o esporte, então a gente também não pode misturar muito, né? Sim. O esporte com a bebida, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio aí, né, Ney? Com certeza. Como você falou, a corrida é um dos esportes que mais praticado no mundo. Sim. Então, dentre ela é a primeira que mais se lesiona. Então, a preparação Olha aí, ó. física tem que estar em dia, cara. Tem que estar se fortalecendo, tem que cuidar, tem que alongar, tem que fazer as ativações, tem que cuidar, né, da panturrilha. Geralmente a gente tem muita dor na tibial anterior quando a gente começa a correr. Eu já tive síndrome de banda iliotibial. Que é então, isso? é uma inflamação que a gente tem aqui na lateral do joelho. Ah, né? tá. Então, isso faz com que a gente dá uma segurada na corrida. Uhum. E às vezes é falta de alongamento, falta de um fortalecimento, falta de uma parte de estabilidade. Uma coisa simples que a gente se encaixar na rotina, a gente consegue ter uma performance. Né? E algumas gourmetizações, eu acredito que faz parte aí, Sim. né? Essa parte de fortalecimento é uma delas, que não não vai iniciar só na corrida. Vai iniciar também com fortalecimento, vai iniciar ali com uma fisioterapeuta, vai iniciar ali com uma soltura. Beleza, tá vendo? Não é então só sair tudo correndo, vai, não. né? É um tratamento que você vai fazendo aos poucos. Então, mas se a gente para analisar, assim, ó, vou começar a correr hoje, né? Se essa sensação de bem-estar vai me trazer vontade de continuar, eu vou continuar. E é óbvio, gente, se eu for correr com o meu tênis que tá lá em casa, beleza, hoje tá bom, amanhã tá bom. Só que a sensação de querer mais, de correr mais, vai vir, não adianta. Sim. Aí o que você vai fazer? Eu vou comprar um outro tênis para correr, né? Aí você olha a tua roupa e fala, mas eu quero outra roupinha de corrida. Aí daqui a pouco tem lá um evento, acho que eu vou participar desse evento. Aí como o Ney falou, não gostei, não corri bem. Bom, na próxima eu vou correr melhor. Aí lá tá você de novo no próximo. Quando você vê, você tá no meio disso tudo, né? Então é algo que tem, assim, uma sequência. E se a gente parar para analisar, é algo muito bom, né? É muito bom porque você está fazendo esporte, você está socializando, você está conhecendo gente. De repente, a partir de uma válvula de escape, que pode ser a corrida na vida, a gente melhora a qualidade de vida e a saúde também, né? Interessante. Querem comentar mais alguma coisinha? Porque daí a gente já vai responder as perguntas dos telespectadores. Fica à então antes vontade. das perguntas, eu queria comentar que eu tô nesse momento da minha vida agora, porque eu tô buscando um tênis, né, pra correr. Sério? Eu corro também, né? Sim, eu corro Legal. também. Então, assim, tô buscando um tênis pra correr, e aí a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Ir na rede social buscar review de tênis. Aí, ó! Com a galera que faz review de tênis, Tá pra poder vendo? fazer a pesquisa, Mas né? Porque verdade. quando a gente fala em... Não sei se os nossos telespectadores já olharam o valor de tênis de corrida. Menino, eu olhei sim, É um absurdo. falei, gente, isso não me pertence ainda. É um salário mínimo, às vezes até um pouco mais, né? Então, assim, é Então. importante que a gente faça uma pesquisa. E acho que, assim, o mais importante, assim, que eu acho que é fundamental é entender que o básico ainda funciona. Sim, é verdade. Então, um tênis de uma boa qualidade, obviamente, com um bom amortecimento para não prejudicar toda a questão de estrutura, tanto muscular quanto óssea, né? Enfim. Uma roupa confortável, beber água, né? Sim, Acho uma que fazer garrafinha hidratação, boa. uma garrafinha. Então, assim, acho que tudo isso é o básico. Fazer os exames de rotina, se precisar de uma suplementação, seja acompanhada por uma nutricionista e por um médico, né? Enfim.
Então é entender que o básico funciona. Se você quiser ir além do básico, comprar um óculos bacana com um espelhamento legal, um tênis colorido, usar uma meia azul que seja, qualquer outro tipo de meia, Sim. tá tudo bem também, não tem nenhum Sim. problema isso. Pô, se eu quero pagar 200, 300 reais numa inscrição de uma corrida porque é de uma marca famosa, ou porque eu quero postar na minha rede social, porque eu quero começar a desenvolver e, de repente, até mudar de carreira, ou, né, construir uma carreira nova para jovem, né, ou para até uma pessoa que quer essa mudança de perspectiva de vida, acho que tá tudo bem, desde que aquilo faça sentido para você, Exato. de que você também entenda que vão ter desafios, assim como qualquer outro tipo de situação de vida, né? Então, acho que só queria reforçar esse ponto de que o Sim. básico ainda funciona, mas que se você quiser a mais, também não tem nenhum problema com relação a isso, né? Com Acho que a certeza. parte da gourmetização muitas vezes vem com esse peso um pouco negativo, né? Sim, De que é algo ruim, Aham, mas que na Mas- verdade tá tudo bem, porque faz Exato. parte da nossa sociedade hoje, né? Assim como foi Exatamente. com o ciclismo, ele um tempo atrás, na época da pandemia, muita gente Nossa, começou a andar de cresceu bicicleta, Verdade, de repente cresceu e explodiu. Uhum. A gente teve o beach tênis recentemente também, que também Aham. teve uma explosão muito grande, muitas quadras de areia espalhadas não só por Campinas, mas acho que pelo Brasil todo e pelo mundo. E acho que agora chegou a vez da corrida de rua, Sim. né? Qual que é a próxima, né? Acho que de repente até no Pois próximo programa é, pode vir essa pergunta, qual qual que é é a a próxima próxima? tendência de esporte? E aí Uhum. isso eu não tenho resposta, fica pro Legal. sem Agora, quando você spoilers. fala de corrida de rua, lembrei uma coisa aqui: correr na rua e correr na esteira. Tem uma diferença diferente. muito grande, né? Cara, tem diferença, mas assim, relacionado a algumas coisas. Por exemplo, quando você corre na esteira, você tem ali uma esteira, uma coisa que te absorve um pouco mais seu impacto. Meio que amortece, né? Exatamente. Aham. Então você não vai ter tanto desgaste igual na rua. Entendi. Igual correr numa trilha, que o piso é todo acidentado. Porém, tem a questão do ambiente. O ambiente que você tá ali na esteira é só você e a esteira. Às vezes pode ter, tem alguém do seu lado ali. Mas quando você corre em um lugar aberto, a sua dimensão de corrida é muito diferente. O pessoal reclama muito em corrida de esteira, porque, tipo, ali, você fica só no mesmo lugar. E aí demora a passar a hora, o tempo, não, você fica olhando pro tempo. Sim. Até o seu ritmo é determinado pela esteira, né? Porque você Exatamente. coloca a velocidade, a inclinação, então Sim. meio que, né, você perde um pouco essa perspectiva sua de o que você quer naquele momento, né? Se Sim. depende da máquina. Mas para você conseguir performar, a esteira ela te ajuda muito, porque você sabe quanto você está correndo, quanto você precisa correr, se você precisa colocar uma velocidade mais alta, se você precisa colocar uma velocidade mais baixa, precisa colocar inclinação. Então, aí você tem, como eu posso dizer, uma especificidade da corrida, porque tem muita gente que faz planilha de corrida. Quando você segue uma planilha de corrida, então ali vai estar descrito para você o que você precisa fazer. Então, a velocidade que você precisa percorrer, a distância, o tempo total de treino. Então, para você se basear ali, é um pouco mais fácil para você seguir. Mas, para a cabeça, às vezes correr num lugar aberto é muito melhor. Não correr num lugar com árvore, Sensação enfim, de liberdade, com né? barulho do certeza. passarinho, a sensação do vento batendo no seu rosto. Pelo menos eu assim, eu falo da minha perspectiva individual. Quando eu corria na esteira, eu senti uma dificuldade muito grande para conseguir manter um ritmo, até conseguir chegar ali num determinado, né, quilometragem dentro de um tempo, que a gente vai querendo. O tempo parece que não passa, a música tá ali rolando, tem 4 minutos de música, quando você olha deu 2 minutos de esteira, né? Parece que é uma outra dimensão. Exato. Quando você vai correr ao ar livre, né, ou num ambiente que você se sente confortável, é completamente diferente, né? Seja uma trilha, seja uma pista de atletismo, ou seja, por exemplo, num parque mesmo, até no próprio Taquaral. Acho que é uma outra perspectiva. Claro que daí a gente também vai avaliar questões de riscos, possibilidades, né? Até mesmo aspecto de mobilidade urbana, se é seguro correr naquela rua, questão de, né, relevo, por exemplo, uma rua muito esburacada, você pode torcer um tornozelo, se machucar, isso até prejudicar o seu trabalho, né? Enfim. Então, acho que existe uma série de fatores para a gente analisar, mas falando da minha perspectiva individual, pelo menos não sei o Ney, mas acho que correr ao ar livre traz uma sensação muito diferente, surreal. pelo menos para mim é muito melhor do que correr na esteira ou no ambiente fechado. Acho que a sensação de sentir o vento na cara, acho que é sensacional, assim, né? Sentir o ar entrando pelo nariz, acho que é maravilhoso, assim, então é muito, muito bom mesmo. Gente, que gostoso. Eu conversando com vocês aqui me deu vontade de correr também, só que daí o que eu penso? Olha só como que é a nossa cabeça, né? Tá bom, vou correr, beleza. E para voltar? eu vou até, vamos lá, 5 quilômetros, corri 5.
Vou ter que voltar, né? Correr 10 daí, assim É. mesmo, né? A Ou gente- vai 2,5. Vai Isso que eu ia 2,5, falar. volta 2,5. Corre 2,5 e volta 2,5, vai dar 5. Tá né? tudo bem. É isso. E você aí de casa, também tem essa ideia, né? Vou começar a correr hoje. Vai lá, manda pra gente aí a sua mensagem. Pode colocar na tela, produção, por favor. Nós já estamos aqui com algumas perguntas. A Luciana Prado, de Barão Geraldo. Eu sempre perco o fôlego mais rápido quando tento correr na lagoa. Existe algum tipo certo de respirar pela boca ou pelo nariz para aguentar mais tempo? Ixi, perder fôlego é difícil, porque eu também, de vez em quando, perco fôlego só de caminhar na esteira. Você imagina correr na lagoa. Excelente pergunta. Como é algo natural nós respirarmos, pode ser que ela esteja acelerando um pouco mais. O que a gente pode fazer? Introduzir algumas caminhadas no meio da corrida. Então você faz um treino intervalado, fazendo com que você vai aumentando sua capacidade de captar a respiração mesmo, o oxigênio. Então, você fazendo o treino intervalado faz com que você aumente isso. E aí, pode ser que um treino você faça intervalado, um treino você faz um pouco mais lento, mais leve, algo mais que você consiga conversar com a pessoa que estiver do seu lado, algo que seja mais tranquilo mesmo. E aí você vai se capacitando seu cardiorrespiratório, para poder ir aumentando isso, aumentando distância. Pode começar com 2, com 3 km, 4, até chegar no 5. E aí você vai evoluindo essa corrida. O treino intervalado ajuda muito. Sentiu que está muito ofegante? Anda, caminha um pouquinho, não tem problema. Esquece o pace, Sim. vai na sua percepção subjetiva de esforço, que a gente chama muito, né? Sua PSE. A gente tem que sentir o nosso corpo, né? Exatamente. Sentir os nossos Então, batimentos. quanto mais você sentir que você está tranquila, melhor. Nesse início, né? Então, vai evoluindo aí com o treino intervalado e aos pouquinhos vai aumentando. Busca ajuda de alguém, de um profissional, para poder auxiliar nisso aí. E a respiração? Pela boca, solta, puxa pelo nariz, solta pela boca. Qual que é a respiração correta na corrida? Então, a corrida faz com que você fique ofegante. É natural. Você vai aumentar seu ritmo, então vai ter que adaptar ali, vai ter que entrar numa homeostase. Então, a respiração, ela sempre vem pelo nariz e solta pela boca. É algo que a gente já faz. Algumas pessoas têm alguns desvios de septo, Sim. mas ainda vai se capacitando para isso. Geralmente, nariz, solta pela boca. Algo tradicional. E isso fica mecânico. O nosso corpo ele vira automático. Olha aí. Entendeu? Então, quanto mais você vai treinando, mais você vai se capacitando para respirar pelo nariz e soltar pela boca. Excelente. Entendeu? Muito bom. Eu queria só Por favor. pontuar algo que o Ney trouxe, que eu acho que é importante, né? Da parte mais básica, assim, que é algo que você também trouxe, Rubia, que é de entender para aquela pessoa o que faz sentido para ela. Então, assim, eu conheço muita gente que gostaria muito de correr, mas não consegue, porque tem um desvio de septo e uma das narinas não passa ar, por exemplo. Então, tem uma dificuldade muito grande para conseguir respirar, perde o fôlego muito fácil. Então, a corrida em si, por conta da frequência cardíaca que ela vai te proporcionar muito aumentada, a pessoa não se sente confortável. E ela busca um outro tipo de exercício que vai fazer sentido. Então, acho que foi a Luciana que mandou mensagem pra gente, né? Então, é de entender se essa questão da respiração dela, como é que isso funciona, não só para ela, mas para as outras pessoas também que sentem essa dificuldade de fôlego, né? Além de tudo que o Ney explicou, que é muito importante você entender o processo, né? De saber respirar corretamente, vamos dizer assim, que é o que a gente já faz normalmente, mas é de trazer, principalmente para cuidar desse aspecto um pouco mais consciente da respiração, porque muitas vezes a gente está correndo, a gente está prestando atenção no quê? No que está ao nosso redor, no nosso cansaço, no batimento cardíaco, ou na mensagem que chegou no celular, ou no meu pace, né? Então, tipo, tô correndo tão rápido quanto eu deveria ou não. E a gente, às vezes, esquece, entre aspas, de respirar. E aí, é nesses momentos que vem aquela dorzinha de respiração do lado, ou que você começa a ficar mais ofegante, e aí você tem que voltar a sua atenção para o aspecto mais básico possível da existência humana, que é a respiração. Sem respirar, a gente não vive, né? Então, é de lembrar de puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, e entender se para você, que já tem uma dificuldade para respirar por conta de uma questão fisiológica, um desvio de septo, uma cirurgia, né, de nariz que você acabou tendo que fazer, ou até mesmo alguma questão pessoal sua, de laringe, de faringe, enfim, alguma dificuldade, se a pessoa é fumante ou não, isso também influencia muito na questão do fôlego, né? Enfim, então acho que de entender como é que é isso para você, e de fazer as adaptações necessárias com profissionais qualificados, né? Excelente. Então, não é só sair correndo e
perder o fôlego e esperar, tipo, ficar roxo pra, Uhum. tipo, voltar. Eu acho Exato. que é entendendo, né? Pode falar, Só para Ney. completar, às vezes o pessoal quer só sair correndo. Aham. Às vezes dá essa dor de lado. A dor de Eu respirar. já tive essa Dor de dorzinha lado de aqui no lado, muito baço. Terrível, chata. terrível. Então, mas às vezes pode ser a falta do aquecimento. De você Ah. começar a iniciar seu corpo, mostrar mesmo para ele, ó, vou começar aqui, vou te aquecer para poder sair correndo. Um skipping, os movimentos técnicos de corrida, pode ser um alongamento, já começar a esquentar seu corpo para mostrar para ele que você vai iniciar a atividade física. E aí, automaticamente, a sua coordenação de respiração, ela já vai, sabe, automático mesmo. Já começa a sentir seu corpo, as alterações fisiológicas, que é a frequência cardíaca, que é a hiperventilação, Uhum. né, sua temperatura do corpo. Essas alterações ela já faz, é normal. Então aquece para depois começar a sua corrida. Começa caminhando, né, começa trotinho leve. Então tem que fazer um aquecimento para não sentir essa falta de ar e sentir essa dor de lado que a gente geralmente sente. Uhum. E ruim é a dor de lado. chatinha essa dor de lado, né? Vamos lá. 8h54, pode colocar mais uma na tela, produção, por favor. Vamos ver quem está conosco. Paula Ribeiro, Mansões Santo Antônio. Todo mundo fala dessa tal euforia e do barato maravilhoso de correr. Eu só sinto cansaço e suor mesmo. Boa, Paula. Quanto tempo demora para o cérebro liberar essa sensação boa na rua? Ai, 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 vamos Boa lá. pergunta, boa Boa pergunta. pergunta. Eu acho que, como a gente estava falando aqui, né, muito, acho que a ideia aqui, respondendo a Paula, mas para todo mundo que se identifica com essa pergunta dela também, é de entender se a corrida é o exercício físico com a qual ela mais se identifica, É, com a qual ela mais sente identificação, né? vontade de fazer, né? Porque muitas vezes essa euforia, né, essa exposição grande das redes sociais e da Sim. mídia em cima da corrida, faz com que a gente também queira tentar experimentar, e isso é ótimo. Acho que é importante a gente buscar novas formas de exercício, novas atividades, né? Encaixar isso na nossa rotina que é tão corrida hoje em dia. Rotina corrida, não corrida, né? Enfim, mas acho que aqui é entender se de repente a corrida realmente é algo que te traz essa sensação de prazer, né? Porque não é só a parte da liberação hormonal, né? Mas também a sensação de pertencimento, de identificação, até mesmo do espaço, do ambiente que você tem para correr, ou se você tem tempo na sua rotina para encaixar, que muitas vezes a gente sabe que é isso, né? Às vezes a gente tem 5 minutos, mas 5 minutos é possível fazer uma corrida, a gente precisa de 30 minutos, a gente tem uma hora, vai ser de manhã, vai ser à noite, quais são os possíveis riscos e as condições para isso, né? Então acho que essa parte também é fundamental, né? Não só a euforia, né? Aquela parte de você ver o que está acontecendo e querer fazer, querer se sentir parte também, porque sei lá, as pessoas do seu bairro, as pessoas que trabalham com você, ou a rede social tá te enchendo com essa informação, tá, né, jogando tudo isso para você. E entender se de repente é a corrida mesmo, ou se de repente é outro tipo de exercício. Às vezes é uma corrida na esteira, às vezes é uma bike, é um funcional, é uma trilha, ou é um esporte mais tradicional, como um tênis, um futebol, um vôlei, assim por diante, né? Então, acho que essa é a parte mais importante. E se de repente a corrida realmente for esse lugar, dá um tempinho, né? Vamos esperar um tempo. Quanto tempo, Álvaro? 1, 2, 3 meses? Varia de pessoa para pessoa. Então, acho que é entender o processo para você. E a gente fica na busca da sensação boa que todo mundo fala, né? Que tem na corrida, né? Dopamina, né? É a dopamina. Mas né? ela vem, gente. Ela vem. Se não na corrida, em algum outro tipo de exercício, mas ela vai vir. A gente tem que ir testando, na verdade, né? Sim, Vamos lá, testa a exatamente. corrida. 3 meses, não deu aquela sensação boa? Vai fazer uma musculação, não só deu? suor e cansaço. Vai jogar um futebol, não deu? Vai jogar um vôlei. Uma hora vai dar certo. Alguma coisa você vai achar. Exatamente. Só não fique sem fazer atividade física. Né? Só não fique. Precisamos. Eu sou suspeito em falar movimento, isso. né? A vida é movimento, a gente Com precisa certeza. estar em movimento, né? Não só movimento físico, né, de corpo, mas movimento de mente também, né, que tá tudo associado, né? Exatamente, vamos lá. 8h57, mais uma pergunta pra gente, produção, por favor. A produção tá separando as perguntas ali, claro que a gente não vai conseguir atender todo mundo, mas a gente agradece já você que tá aí mandando sua pergunta, tá? O Marcos Paulo do Taquaral. Vejo muita gente correndo com cintos cheios de garrafinhas de água. Para treinos curtos de meia hora, a gente realmente precisa levar água ou dá para hidratar só depois? A galera tem aquele cinturão que coloca as garrafinhas. Você sabe que eu acho interessante aquelas garrafinhas dos ciclistas, né? Não é uma garrafinha, é uma mochila. Eles colocam nas costas, tem um caninho aqui assim para você se hidratar. Agora, a hidratação
como o Marcos está perguntando aí, meia hora de treino, precisa tomar muita água ou pode tomar só depois? Corro meia hora sem tomar água e depois eu tomo aí uns 2 litros de água de uma vez. Excelente pergunta do Marcos. Acredito que assim, vai muito da pessoa. Uhum. Eu hoje não preciso não sinto vontade de tomar água em uma corrida de 30 minutos. Uhum. Mas pode ser que para o Marcos seja necessário, né? E tá tudo bem. Isso vai muito da pessoa. Mas a hidratação ela é muito importante. Uhum. Pode causar cãibra, a falta de hidratação. Ah. Pode causar, às vezes, tipo, você fica meio aéreo, dor de cabeça. Então, se é necessário, você sentiu que tá muita sede, a água ela vai entrar aí como um importante, como se fosse um suplemento mesmo. Ainda Olha. mais, tipo, em prova de corrida, quando você dá seu melhor ali, Uhum. então a água ela vai ser importante. Mas vai muito de pessoa para pessoa. Eu não sinto tanta necessidade, você, Álvaro. Então, eu acho que isso também varia muito até mesmo das condições climáticas, né? Porque, por exemplo, você vai sim. correr num dia Exatamente. que já tá uma umidade do ar um pouco maior, um dia que não tá tanto sol, você não vai suar tanto, então você não vai perder tanta água, então a sua necessidade de repor essa água pela hidratação vai ser um pouco menor. Agora, se você for sair para correr meio-dia, 35 graus, aí, primeiro, não é recomendado, né? Não corra meio-dia aos 35 graus no sol. E aí vai ser necessária a hidratação, mas acho Sim. que, como o Ney falou, acho que o mais importante é entender o que pro Marcos, né, Uhum. faz sentido, né? Então, Uhum. assim, se ele é uma pessoa que vai ter uma sudorese muito grande ou não, a questão, né, do horário do dia e aonde ele corre. Então, isso tudo varia de pessoa para pessoa. Então, o Sim. ideal é investigar ali o que faz Uhum. sentido para ele. E aí fazer os testes, né? Tem gente que gosta de correr em jejum, por exemplo, tem gente Sim. que prefere comer, mas come algo leve. Uhum. Tem gente que prefere, por exemplo, fazer uso de uma suplementação antes da corrida para depois seguir. Enfim, então acho que é entender o que para o Marcos faz sentido, né? Então, o que funciona para ele Uhum. e que não necessariamente não vai funcionar para mim, não vai funcionar para o Ney, nem para você, né, Sim. Rubem? Então, acho que é isso. Aí a parte da comparação que a gente falou que ela pode ser É. perigosa. Então, pô, eu tô vendo ali o pessoal correndo com um cinto cheio de garrafinha de água, então eu Aham. também preciso disso para correr? Não necessariamente, né? Não, às Enfim. vezes o cara tá fazendo um treino longo ali de 15, 20, Exato. 25 Uhum. quilômetros, né? E aí Exato. precisa de uma suplementação, precisa de uma Aham. É, água. próprio metabolismo, né? Então, pessoas com metabolismo mais acelerado vão suar mais, e isso vai fazer Sim. com que você precise Mas reidratar, seja com isso. Exatamente. isotônico, com água, né? Que é o básico bem feito, Uhum. né? E tem gente que não, tem gente que vai correr ali 30 minutos, não vai sentir essa necessidade ou nem essa vontade, às vezes não vai nem precisar, né? Então, acho que é Certo. entender o que funciona pro Marcos. Muito bem, 9 horas, a última pergunta do programa de hoje. Nosso bate-papo tá bem legal. A gente está falando de corrida, começamos a falar da gourmetização da corrida. Sim, está gourmetizada, mas também a gente tem que falar que quão bom é, né, a prática do esporte, gente. E a corrida não é só a corrida, né? Tem todo um aconchego, um lado quentinho, assim, que você corre, você se identifica, tem pessoas junto. Então é isso, né? Gourmetizaram? Sim, gourmetizaram. Bora correr. É isso. A Sônia Dentro da Ribeiro. comunidade. A Sônia Ribeiro do Chapadão. Dizem que correr, olha aí, ó. Dizem que correr limpamente e traz paz. Além de aliviar o estresse, quais os reais benefícios da prática para a nossa saúde mental? Nosso psicólogo. Vamos lá. Ótima pergunta, ótima pergunta. Então, além desse alívio do estresse, né, acho que Uhum. tem essa questão da gente conseguir tá focando, né, a nossa atenção, né, em outros aspectos diferentes da nossa rotina do dia a dia. E acho que isso também é muito importante. Como a gente falou, né, as nossas motivações, nossos objetivos com a prática de exercício físico, muitas vezes elas são diferentes com as nossas motivações em outros aspectos da vida, né? Nosso trabalho, com a nossa família, com outros tipos de cuidado. Então, acho que além do benefício desse, né, fazer dissipar o estresse, vamos colocar dessa forma, Sim. eu acho que é também promover ali aspectos de saúde mental, como sensação de relaxamento, sensação de leveza e assim por diante, né? E acho que vou botar entre aspas, fugir dos problemas do cotidiano também entra mais ou menos nesse aspecto. Então, é um Uhum. momento do dia, ou alguns momentos na sua semana, onde você não vai precisar estar preocupado com os horários ou com as coisas que você precisa fazer, os prazos que você precisa entregar, os relatórios ou, enfim, as suas situações de trabalho ou Uhum. de casa, né? Então, é um lugar para você focar em você, naquilo que você gosta, naquilo que você sente prazer em fazer, e isso já vai trazer todos esses benefícios do ponto de vista psicológico. Agora, eu acho que uma complementação para a pergunta Uhum. importante é: isso é suficiente para trazer sensação de bem-estar para nossa vida?
Talvez não. Talvez seja necessário outros tipos, não só um acompanhamento psicológico, por exemplo, Uhum. mas buscar outras atividades ao longo da nossa rotina, do nosso dia a dia, para promover esses espaços de relaxamento, de descanso, para a gente poder dar conta dos afazeres mais, com mais responsabilidade ou os mais difíceis, né? Trabalho, família, casa e assim por Uhum. diante, né? Muito bem. Só Gente, para por compartilhar um meme favor, rapidinho, professor, vai a lá. gente fala, né, vou começar a correr para melhorar minha ansiedade. Aham. Chega no dia anterior da Tá prova, Não ansioso. dorme, não dorme não direito, come. você Aham. não come direito, não dorme direito, chega no Sim. outro dia já tá ansiedade assim, a Super ansioso. milhão. Mas uma ansiedade boa, né? É, Ansiedade boa. Tem o estresse bom, o estresse ruim, a gente precisa aprender com isso também, sim, a diferenciar. Tem a ansiedade boa, a ansiedade ruim, né? exato, E exato. de repente a corrida traz, sim, uma ansiedade, mas aquela ansiedade gostosa, né? Aquele Que, friozinho na que barriga, né, de fazer algo isso pela primeira vez, ou algo que é é importante para verdade. você. Eu costumo falar que aquele Exatamente. friozinho na barriga que a gente sente é algo sempre bom, porque Precisa. significa que a gente vai realizar uma atividade que é importante pra gente, Uhum. né? E É. aí, é claro, é importante você saber lidar com essa ansiedade. Se É. ela extrapolar, chegar num limite Aham. ali um Aí pouco já é mais ansiedade alto, ruim, aí né? já começa a ficar um pouco mais fica Exatamente. ruim, né? Enfim, então é saber lidar, mas o friozinho na barriga faz a gente Faz sair de parte, casa, né? Eu sinto frio levantar, da barriga viver. todo dia antes de começar o programa, gente. É uma Exato. loucura. É a ansiedade, mas depois tô Depois aqui, ó, Depois solta, batendo flui, papo, depois vai flui. eu embora, né? tava tremendo até agora. Aí, Aí já passou. Se a gente Ai, fizesse tá o programa vendo? correndo, talvez algumas Aham. coisas seriam diferentes. É Fica a Então, verdade. ideia aí. verdade. Agora, pra gente fechar, como corre? Porque qual que é o movimento? Tem gente que fala, poxa, tem que aprender a correr. Existe mesmo? A gente precisa aprender a correr ou é só sair saltitando, correndo assim? Como você abriu o programa falando sobre a corrida, que a gente vem lá dos nossos antepassados, Aham. é algo natural. Algo natural. Todo mundo, para começar a correr, começa ainda ali engatinhando, Aham. ajoelhado, começa andando devagar. A Sim. corrida é algo natural nosso. Então, claro que tem a biomecânica perfeita dos etíopes, lá Hã. os jamaicanos, o pessoal que corre muito. Tem, mas assim, cada um tem a sua limitação, a Condição questão específica, articular, né? a sua Uhum. condição, Uhum. exatamente. Claro, tem as correções, como eu falei um pouco ali atrás, sobre o skipping. Esses movimentos de preparação, eles já fazem com que você corrija a sua postura, já Uhum. fazem com que você coordene o seu corpo para começar a correr. Esses movimentos, eles são muito importantes, que quanto mais você fizer, mais você vai evoluindo, mais a sua técnica, a sua biomecânica do movimento vai melhorando. Uhum. Quanto mais você fizer, mais você evolui a parte técnica e aí você coloca tudo em prática, né? O skipping, os movimentos específicos Sim, da corrida, né? Por muito isso que bom. aí entra o nosso trabalho, né? Buscar um Exatamente. profissional para você Aham. aprender. Sim. Tem, claro, a forma de você pisar, que às vezes dá uma dor no Isso. joelho, a forma Aham. que você pisa errado e dá uma dor no quadril, uma inflamação no joelho, como eu tive no Uhum. início, né? Buscando o profissional para te Exatamente. orientar, Muito vai E evoluir acho bom. que, bastante. só para salientar que o mais importante é entender o que funciona para você, né? Porque cada Uhum. corpo vai ter suas condições específicas, né? Então vai ter uma pessoa que um determinado tipo de pisada vai influenciar em questão de dor ou de velocidade de movimento, vai ter para outras pessoas que um tênis específico vai ser melhor e para o outro não. Então, é entender o que funciona para você nas suas condições de corpo, então para o seu corpo, para o seu aspecto fisiológico, né? E, claro, um profissional é sempre recomendado Sim. para justamente poder fazer esse tipo de avaliação o mais fidedigna possível e conseguir te auxiliar nesse processo de desenvolvimento, né. Excelente. Eu perguntando como corre aqui, né, tem o aquecimento, daí eu lembrei do meme, né, os atletas se aquecendo de uma forma e vem gente que quer correr hoje, acha que é o bichão, já faz tudo errado, cara. Olha, eu vou te contar, Já viu, sai correndo já de qualquer sai correndo de jeito. qualquer jeito, mas o importante é a gente manter o movimento, estar em Perfeito. movimento, né. Começa devagar, mas começa e de repente, se a corrida, não faz sentido para você, você vai encontrar algum esporte que faça sentido para você, isso é indicado por médicos para a gente poder ter melhor qualidade de vida e melhorar a nossa saúde. A gente agradece a participação dos nossos convidados. Ney, muito obrigada, viu, pela sua participação, pela entrega, considerações finais. Eu que agradeço, um prazer estar aqui.
Prazer compartilhar com você, Álvaro, também. E tudo certo, muito obrigado. Bora correr, né? Bora correr, vamos lá. Álvaro, obrigada, Obrigado. viu, pela sua participação, pela orientação psicológica que você trouxe pra gente aqui referente a essa questão da corrida, da gourmetização. Acho que super valeu. Obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. Espero que a gente tenha conseguido trazer informações importantes, né, para os nossos telespectadores. E agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui. Então, muito obrigado e é isso. Vamos correr, mais ainda, vamos nos movimentar, buscar fazer exercício e trazer qualidade de vida pra gente. Excelente! E assim a gente encerra o nosso programa de hoje, agradecendo a você pela sua audiência, pela sua companhia, aos nossos convidados também. Lembrando que amanhã tem Estúdio Câmara, ao vivo a partir das 8 da manhã, e amanhã a gente fala de um tema que muita gente acha comum, mas que pode esconder aí um problema muito sério: guardar coisas. Quem nunca, né? Você já guardou uma coisa aí? Se dá uma olhadinha aí se tem alguma coisa guardada que faz uns 2, 3 anos que você nem mexe. Um pote, um papel, um objeto. Um dia vai servir, né? Mas e quando esse objeto começa a ocupar o lugar de pessoas, né? Quando jogar fora causa um sofrimento físico, estou dizendo. Então, amanhã a gente vai entender o que é o transtorno da acumulação. É uma condição que vai muito além da desorganização e que pode isolar famílias, gerar riscos de incêndio, tá? E trazer impactos diretos à saúde física e mental. A gente vai entender o limite entre o hábito e a doença, porque algumas pessoas criam um vínculo tão profundo com objetos, né, que não conseguem desfazer. E quais são os caminhos possíveis de tratamento? Não é preguiça, não é desleixo, pode ser uma questão de saúde, e a gente vai entender sobre essa questão aí de acumular coisas. Aproveita hoje, dá uma olhadinha aí que tá acumulando, que não faz sentido para você, ó, bota para fora, tá bom? Um abraço grande, fique muito bem. O Câmara Notícia ao meio-dia para você, com informações do que aconteceu ontem na reunião ordinária, e a Iria tá chegando aí com informações da Central IA, tá certo? Beijo grande, fique bem, movimento, bora correr, até amanhã, tchau, tchau.